aí fica muito claro que consumo cresceu menos do que investimento nesse período, que é o que a gente está olhando nesse gráfico aí. Enfim, aqui ele para em 2013, mas poderia fazer menos. O crescimento real do investimento foi maior do que o crescimento real do consumo nesse período. Isso quer dizer o quê? A gente estava aqui contando uma história que vinha de um modelo de distribuição de renda, com expansão do consumo, de acesso ao crédito, também com expansão do consumo. Investimento público, por outro lado. Todos esses pilares dinamizaram também, em algum grau, né, os setores, alguns setores, principalmente construção, mas também outros, no Brasil, que foram responsáveis por um aumento do investimento ainda maior do que esse aumento do consumo. Isso quer dizer que um primeiro ponto que a gente tem aqui é que não há contradição, ao contrário do que parece ser o caso quando você parte de um modelo em que o produto está no produto potencial sempre e, portanto, você não pode produzir mais do que aquilo. Aí, se você tem um aumento do consumo, isso se dá necessariamente em detrimento do investimento, né? E da onde sai aquela ideia, para quem não estuda economia, vai que tem aqui, mas da onde sai aquela ideia de que a poupança é pré-condição para o investimento, né? Aquela vulga lei de Sé, né? Enfim, quando você está abaixo do produto potencial e você tem, portanto, alguma ociosidade na capacidade produtiva, seja no capital, tanto no capital quanto na oferta de trabalho, não vale isso. O que vale é que, quando aumenta o consumo, aumenta o produto, daí isso também estimula o investimento, né, e a poupança gerada como resíduo. Vocês talvez já tenham tido uma aula sobre o princípio da demanda efetiva, não vai ser aqui o meu papel explicar isso, mas esse tipo de dado sugere que esse não foi um período em que a gente bateu na restrição da capacidade. Foi um período em que consumo e investimento andaram juntos, empresas, né, como numa teoria, por exemplo, Kalekiana ou Steindeliana de investimento, empresas respondem, no momento de decidir o quanto que elas investem, elas respondem à própria expectativa que elas têm de vender, né, a expectativa de demanda. Portanto, o que é a principal variável a afetar o investimento produtivo? É justamente o grau de utilização da capacidade, ou o nível de atividade econômica. Empresas olham e falam, bom, eu estou usando muito da minha capacidade. Isso significa que, se tiver mais demanda ano que vem, eu não vou conseguir atender essa demanda. Portanto, o que eu faço? Compro máquinas e equipamentos, expando fábricas, né, para aumentar a capacidade produtiva, e daí isso puxa investimento. Isso é uma teoria que, enfim, é compatível com diversos tipos de modelo macro, todos eles, claro, liderados pela demanda. Todos eles baseados no pressuposto de que existe alguma ociosidade na capacidade produtiva. Se não tiver, se você estiver operando no limite do teu capital, no limite da oferta de trabalho, não tem como expandir demanda ou produção, né? Você já está nesse limite, aí o ajuste se dá de outro jeito. Então, enfim, a gente pode falar mais nas perguntas de teoria macro, fechamento, né, de modelo macro, mas esse é um ponto relevante. A gente está quase chegando no momento das perguntas. Eu quero agora tratar do que eram os limites. Eu chamo de limites e desafios, que parece um pouco estranho, porque eram desafios que, evidentemente, já não são mais desafios, porque a gente já não está mais nessa situação hoje. Tá? Então, os desafios hoje são de outra natureza, muito mais dramáticos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: será que esse processo, com expansão do investimento público, com distribuição de renda, etc., também significa que a gente poderia ter ficado nele para sempre?
que não tinha problema, a gente poderia estar nesse ciclo virtuoso cumulativo em que todo mundo ganha. Ganha o trabalhador, ganha o empresário, ganha o 1% mais rico, enfim, e daí isso cria só uma dinâmica em que cresce consumo, cresce investimento, distribui renda. Não é bem assim. Tá claro? Tampouco quer dizer que o que houve foi um esgotamento desse processo, porque parece ter havido reversão de várias coisas também para o lado errado depois de 2011. Mas tinha alguns limites e desafios que se apresentavam ali em 2010 que até estão por trás dessa reversão, ainda que a reversão tenha se dado na direção errada. Tá? O primeiro ponto é um gráfico que aparecia muito nessa época, né, nesses longínquos tempos de 2010, 2011. Né, a gente se recupera ali da crise de 2008, 2009, muito rapidamente. 2010, para quem não lembra, a economia brasileira cresceu 7,5%, foi um ano de enorme, enfim, para a nossa série histórica, foi o ano de crescimento mais alto. E a gente, naquele momento, tem uma um debate econômico muito intenso e prolífico que surge, por um lado, de pessoas preocupadas com a situação da indústria. Então, esse processo que eu acabei de descrever, é evidente que ele era um processo com crescimento de serviços, da parcela de serviços em relação ao total da economia, e que não era um processo voltado ou com benefícios para a indústria. Eu vou falar, daqui a pouco a gente vai falar de câmbio, etc. Mas não era. Não era essa a essência. Né? Até teve vários setores industriais que se beneficiaram desse processo também. Mas não era exatamente um processo cuja indústria era o centro dele, ao contrário daquele período do milagre econômico. Né? Uma das coisas que começa a aparecer é esse gráfico da boca de jacaré, que eu lembro de algumas pessoas apresentando nessa época, que era o seguinte: bom, você saiu da crise de 2009, de 2010 para frente, você vê a produção industrial estagnada, enquanto que o comércio varejista continua crescendo. E o que é isso na prática? O que pode ser um processo em que você continua tendo, então, o crescimento do consumo, mas a produção industrial do país está estagnada? O que está suprindo essa diferença? Basicamente, importações. Né? Então, é um momento em que você começa a ter uma penetração, chamada penetração das importações, que é o quanto de importação você tem para o total do valor adicionado no país, que começa a crescer justamente ali a partir de 2010. Certo? Esses aí são dados da CNI. Ou seja, você continua com a coisa, está funcionando ainda, aquela dinâmica, no entanto, aquela dinâmica está, em boa parte, como a gente chama, vazando para fora do país. Quer dizer, você está atendendo essa demanda dessas classes que estão ganhando salário, etc., com produtos vindos de fora, em boa parte. Isso é só, e claro, um dos pontos que um dos causadores, certamente, é a valorização, a apreciação cambial que você observa aqui entre 2005 e 2010. Né? Aqui é 2008, que tem uma desvalorização ali na crise. Claro, então aí, enfim, se vocês quiserem um mini curso sobre isso, vocês convidam o Bresser. Não vai ser o meu foco aqui. Tá? Mas é relevante essa variável para entender os limites desse processo. É relevante, no sentido de que é um dos elementos que está por trás dessa... se embaratece produtos importados durante esse período. Tá claro? No entanto, não é o único. E aí eu vou falar um pouco... Peraí. Antes de chegar nisso. Tem um ponto que é o seguinte. Tampouco é verdade,
Uma coisa é você dizer, olha, um processo de apreciação cambial contínua, é claro que ele vai levando a um desequilíbrio cada vez maior nesses elementos. Ele impede, talvez, o desenvolvimento de setores industriais que poderiam estar surgindo na nossa estrutura produtiva, né, no longo prazo. Concordo perfeitamente com o Bresser nesse ponto, que o processo contínuo de sobreapreciação do câmbio pode dificultar a criação de indústrias novas, competitivas, que poderiam atender isso. Tampouco acho que uma desvalorização do câmbio é suficiente para que essas novas indústrias surjam, tá? Mas tem um ponto que é, o fato é, naquele momento, a gente não tinha a estrutura produtiva para atender a demanda nova por uma série de coisas que vinha junto. Então, não era só serviços. Aquela inclusão e aquele aumento... Tocou meu alarme de tempo para a pergunta, tá? Vou só terminar essa frase. Aquela inclusão, aquele aumento de salários, etc., que estavam gerando uma demanda por serviços cada vez maior, ela também gerava uma demanda por um monte de outras coisas cada vez maior. Smartphones, o que você quiser imaginar aí, todas essas coisas não produzidas no país. Então, também não é verdade que é só o câmbio, o fato do dólar estar barato, que gera esse desequilíbrio. Esse desequilíbrio ele seria gerado de qualquer maneira, porque tem coisas que simplesmente o Brasil não produz. Que coisas? A maior parte das coisas, né? Então, um processo de crescimento, qualquer processo de crescimento, partindo de um ponto como o nosso ponto de pouquíssima diversificação da estrutura produtiva, ele é um processo que gera desequilíbrio na balança comercial, que gera déficit, que gera uma importação maior do que uma exportação. Isso independente de onde está a taxa de câmbio. Claro que com uma taxa de câmbio apreciada, isso é ainda mais forte. Está claro? Por que isso é um limite? Então, o primeiro limite qual é para aquele processo? O primeiro limite é, você fazer um processo desse tipo sem que haja desenvolvimento de novas atividades produtivas, sem que haja, né, algum tipo de política industrial, com, ao mesmo tempo, um embaratecimento, né, com um dólar cada vez mais baixo, etc., ele era um processo que poderia gerar, não chegou a gerar, mas que poderia gerar uma crise de balanço de pagamentos, né, uma crise em que o país está importando muito mais do que exporta, e a gente conhece bem esse tipo de crise. Poderia chegar nesse ponto. Não chegou até esse ponto porque você reverteu o processo antes. Mas esse era um limite. Ou seja, se você quer pensar num processo desse tipo, você precisa pensar numa estrutura produtiva que acompanhe, de alguma maneira, um processo desse tipo. Você não pode ter só a demanda sem pensar a estrutura de oferta. Esse é um ponto. Esse é um limite. Um segundo limite, aí para encerrar, vou passar disso aqui, não vou mostrar isso, mas acho que isso aí é uma coisa que vale a pena todo mundo olhar depois, é o seguinte: como é que você conseguiu controlar a inflação nesse período? Então, de fato, esse período não foi um período em que a inflação explodiu. Como é que você conseguiu, no fundo? Vamos lembrar que a gente estava com uma inflação de serviços. Por que você tem inflação de serviços? Vou mostrar a inflação de serviços que eu tenho aqui. Isso aqui é inflação, são vários serviços aí. Você vê que tem alguns, alimentação fora de casa, por exemplo, é um dos componentes cujos preços mais crescem nesse período. Justamente aqueles serviços que estavam tendo uma demanda cada vez maior, que empregam muito trabalhador menos qualificado, cujos salários estão crescendo. E veja bem, setor de serviços, você tem um restaurante, você contrata garçom, cozinheira, etc. É basicamente onde você gasta. Você gasta isso em aluguel. Enquanto principal componente do seu custo, o trabalho é o principal, né? Então, esses setores são setores cujo principal componente de custo é salário. E esses salários estão crescendo. Então, natural que os preços dessas coisas também estejam crescendo mais rápido do que os preços das outras coisas. Certo? Então, esse é um período de inflação de serviços. No entanto, não é um período de inflação
muito acelerada, total, agregada. Então, isso significa que alguma coisa está compensando por essa inflação de serviços cada vez maior. Que coisa é essa? Justamente aquela taxa de câmbio. O dólar baixo, ele cumpriu um papel nesse período. Ele não era só fruto de um ciclo internacional positivo. Esse ciclo internacional positivo no sentido de trazer capital para cá e, com isso, apreciar o real, etc., ele facilitou, ele compatibilizou, ele tornou possível que você tivesse, ao mesmo tempo, processo de redistribuição de renda, com salário crescendo, inflação de serviços acelerando, e sem explosão da inflação. Por quê? Porque, do outro lado, você segura o preço dos importados. Certo? Você segura o preço dos importados, você segura também o preço dos produtos que o Brasil exporta, porque para você continuar competindo com dólar barato, se é uma empresa brasileira exportando alguma coisa, para você manter a tua competitividade lá fora, com dólar cada vez mais baixo, você também tem que segurar preço. Então, dólar baixo é uma coisa que segura a inflação. Isso não é nenhuma novidade, sempre foi assim. Aquela tabela que eu ia mostrar para vocês, que depois eu acho que vale a pena vocês olharem com calma, no fundo, ela mostra o seguinte, quais são, isso aqui é Banco Central, todos os anos, qual foi a meta de inflação e qual foi a inflação realizada, lá na última coluna. Se você olhar com atenção, com uma exceção, todos os anos em que você conseguiu cumprir a meta de inflação no Brasil foram anos de valorização cambial, de apreciação da taxa de câmbio, ou seja, de dólar baixando, para ser jornalística aqui. Eu descobri que uma coisa que não pode ser usada, uma palavra proibida, é taxa de câmbio. Eu não sei como é que o Brasil sobrevive, porque ninguém entende, tirando o público de economista. Tem que falar dólar baixo. Tá claro? Isso aqui mostra. Então, todos os anos, isso aí é variação do câmbio, o azul, variação e inflação, vermelho. Você vê que os anos que você tem valorização cambial, que é quando o azul, a barra azul está para baixo do zero ali, são justamente os anos que a inflação é mais baixa, que a gente cumpre a meta de inflação. Quando tem desvalorização cambial, você descumpre a meta de inflação. No Brasil tem sido exatamente assim desde 99, desde que a gente entrou no regime de meta de inflação. Controlar a inflação não é mérito próprio. Ou você deu sorte, está com um ciclo internacional de capital que está vindo para cá e daí apreciou a tua moeda e aí você conseguiu, ou você deu azar, tá fuga de capital, você não conseguiu. É basicamente assim que a coisa funciona. Raríssimas exceções. Tá claro? Isso significa que esse período a gente conseguiu cumprir a meta de inflação, não foi também porque, sei lá, o Henrique Meirelles, que na época era presidente do Banco Central, tinha uma credibilidade fenomenal com o mercado. Foi porque estava um dólar cada vez mais baixo, uma apreciação do câmbio por um ciclo internacional de entrada de capital aqui. Tá claro? Isso quer dizer que isso é um limite também desse processo, porque uma coisa é você fazer um processo de redistribuição de renda quando você está compensando por uma coisa que, por sua vez, que é o dólar baixo, que enquanto está ocorrendo a inflação está controlada, quando para de ocorrer a inflação deixa de estar controlada. Problema. Que é exatamente o que acontece depois, a partir de 2012. Segundo problema, o próprio dólar baixo também tem aquele efeito colateral que a gente tinha acabado de falar, que é agravar um problema de desequilíbrio na balança comercial. Ou seja, você estava com um processo bem legalzinho, mas tinha ali umas questões. No momento que o ciclo internacional mudasse, você poderia passar a estar sofrendo com uma restrição externa muito mais forte, né, um problema de balanço de pagamentos e um problema de inflação, que poderia minar o próprio processo. Isso era debatido. Vou parar aqui agora, porque eu acho que aí a gente vai, no próximo bloco, começar com
por que não foram esses desafios, esses limites, na verdade, não foram endereçados de maneira alguma. O que houve foi uma outra política econômica que fracassou, né, além, claro, de uma reversão do ciclo internacional, que também deixa de ser favorável. Então, da mesma maneira como eu quero convencer vocês de que não foi só sorte, teve sorte em algumas políticas, também não foi só azar depois. Teve azar em algumas políticas equivocadas. Tá claro? Abro agora para pergunta. A gente tem 15 minutinhos, a gente pode deixar mais tempo para pergunta no final, mas, enfim, se tiver alguma coisa sobre essa primeira parte, esse é o momento. A gente tem 15 minutos até a hora do café. Bom dia, meu nome é Paulo. Eu queria perguntar a respeito do crescimento, dos gráficos de crescimento salarial, principalmente da base, em relação ao setor formal e informal. Se o movimento é o mesmo, quais são as diferenças entre os dois setores, assim? Bom dia, professora. Rodrigo. Quais seriam os mecanismos num país exportador caracteristicamente de commodities, tanto mineral como vegetal? Quais seriam os mecanismos para alinhar a taxa de câmbio a um patamar industrial, um patamar mais próximo da geração de emprego e renda? Laura, bom dia. Eu sou o Tomás, aqui do IE mesmo. Eu fiquei com uma dúvida. Você mostrou um gráfico que o crédito individual ele cresce mais que o... Ele apresenta uma tendência que ele se aproxima do crédito total da economia. E você falou uma coisa que eu concordo com você, que o investimento ele não necessita de poupança prévia para acontecer. Mas, ao mesmo tempo, você mostrou que teve uma taxa muito grande de crescimento de investimento nesse período. Então, eu queria saber, assim, dada a estrutura do Brasil, que a gente sabe de que o crédito de longo prazo não se dá via privado, nesse sentido, o BNDES tem um papel importante. Eu queria que você comentasse um pouco mais sobre o papel do BNDES nesse período. Bom dia, aqui do seu lado esquerdo. Sou Lucas, da Federal Rural do Rio de Janeiro. São 2 pontos. A política de controlar a inflação através do capital externo, e você atrai esse capital externo, freando a tua industrialização e falando, olha, você vai frear a industrialização, só que eu vou injetar dinheiro aqui para você. Só que o que acontece? Se eu estou controlando a minha inflação através do capital externo, quando eu tenho um problema que esse dólar vai ter que aumentar, essa importação vai ter que aumentar, e a minha indústria não vai responder, quando o dólar aumenta e eu não tenho indústria para substituir essa importação, essa política ela já não estaria fadada a uma certo colapso. E o outro ponto é que você falou que, com relação ao preço barato do dólar, o exportador tinha que segurar esse preço. Só que esse exportador, ele sofre com essa inflação de demanda de serviço. Ele não estaria perdendo nesse ponto? Oi, bom dia. Meu nome é Gabriel. Só um esclarecimento. Se eu bem entendi, você disse que não houve crise no balanço de pagamento em 2014, porque o déficit em conta corrente estava 4% do PIB, que é o mesmo valor em 99. O câmbio deu overshooting e tal. Então, só queria esse esclarecimento. Acho que não está. Está indo? Laura? Meu nome é Luísa, sou da FRJ também. Você falou que não teve uma diversificação
do setor industrial que seria necessário para acompanhar isso. Eu queria que você comentasse um pouquinho o porquê. Foi uma ausência total de política ou foi um fracasso de alguma política que existiu? Você falou que o setor industrial não se diversificou para acompanhar a demanda que foi suprida pelo setor externo. Eu queria que você comentasse um pouquinho o porquê. Se foi porque as políticas fracassaram ou porque não existiu política? Bom dia, eu sou o Francisco, da PUC São Paulo. Tanto o controle via capital externo da inflação e a grande influência dos preços administrados dentro do Brasil, a explosão que teve nos últimos tempos, principalmente com o ministro Levi, tem uma forte interferência para que a nossa indústria hoje esteja no mesmo patamar em relação ao PIB na época de Café Filho? Bom, gente, várias das perguntas aqui eu agradeço, porque dá oportunidade de esclarecer e entrar em pontos que eu já estava querendo me aprofundar mesmo. Algumas, por sua vez, enfim, por exemplo, quando começou a entrar